Olá, meus amigos e amigas, aqui é Joel Terapeuta, estamos aqui no segundo vídeo, tá? Eu não sei se você assistiu o primeiro vídeo, mas está aí à sua disposição. Esses vídeos não ficaram por muito tempo, né? Mas você pode assistir aí enquanto estiver aí disponível aí no YouTube, ok? Queridos e queridas, eu quero passar aí mais algumas informações importantes nessa aula gratuita que vocês estão tendo aqui, nesse grupo Livre das Dores. Inclusive tem algumas pessoas que estão entrando em contato comigo, né? E na terceira aula, eu quero finalizar com a terceira aula, passando alguma coisa mais específica para quem tem doença crônica. Possivelmente, vou ver aqui na minha agenda se vou ter condição de atender algumas pessoas individuais, tá? E para que você possa realmente tratar aí da maneira correta, tá? Então, eu não trabalho com medicamentos, tá? Eu trabalho com a questão emocional, né? Estilo de vida, e também nutrientes orgânicos, que é para fortalecer as defesas do seu organismo, para você conseguir realmente combater aí naturalmente. Então, o meu trabalho é realmente tratar a raiz do problema. Eu investigo a fundo, faço uma avaliação completa na sua vida. São 34 perguntas que eu faço a você, e assim eu tenho condição de identificar a causa dos seus problemas. É importante também saber o diagnóstico, porque o meu trabalho também não é dar o diagnóstico. É importante que você traga o diagnóstico do seu médico para que a gente realmente consiga trabalhar aí trazendo solução, tá? Então, tem uma frase que eu quero passar para você, uma frase interessante. Diz o seguinte, olha, se você quer resultado diferente, faça algo diferente. Essa é uma frase importante. Então, se você está tratando algum problema crônico já há muitos anos e não está tendo resultado, é porque com certeza o seu corpo não está sendo tratado da maneira correta. Então, isso é muito importante você entender essa questão, tá? Porque pelo menos em 3 meses de tratamento, o corpo já tem condições de demonstrar resultados. Eu, por exemplo, quando acompanho algumas pessoas, normalmente eu dou prazo de 3 meses. Depois de 3 meses, o corpo já começa a corresponder aí ao tratamento, a essa epigenética saudável, a esse estilo de vida saudável, e aí o corpo começa a reagir. E claro, as dores, elas vão diminuindo até desaparecer. Então, queridos, eu quero passar algo que você tenha esperança, condições de realmente praticar. Coloque coisas positivas na sua mente, aquilo que eu mencionei no primeiro vídeo. Cuidado com pessoas negativas. Outra coisa importante, se algum profissional de saúde disse que o seu caso não tem solução, esqueça o que ele disse, comece a partir de hoje, coloque coisas boas em sua mente e mude aí o seu tratamento, que com certeza você vai ter resultados, porque Deus colocou no nosso organismo condições para ele poder reagir naturalmente. Quero passar aqui uma novidade para você. Você sabia que as nossas células se regeneram? É isso mesmo, as nossas células elas morrem e surgem outras novas. Olha que interessante. Eu quero passar aqui uma informação para você. Olha que interessante. Tem um livro aqui do médico amigo nosso, né, Dr. Jorge Pamplona. Esse médico diz o seguinte, olha, que as células do nosso estômago, elas se renovam a cada 5 dias. Olha que interessante. As células da nossa pele, elas se renovam a cada 30 dias, um mês. Então, as células da nossa pele se renovam constantemente, tá? As células do fígado, então se você tiver algum problema aí no fígado, né? Elas se renovam a cada 42 dias. Então, se você cuidar da saúde, daqui a 42 dias, as células do seu fígado foram o quê? Renovadas, né? As hemácias, ou seja, as células vermelhas do nosso sangue, né? E elas se renovam aí em 120 dias. Elas se renovam. Olha que maravilha, né? Do poder de Deus trabalhando no nosso organismo, na nossa saúde, né? As células dos ossos, você que tem dores nas suas articulações, problema aí nos ossos, problemas de coluna. Olha que boa notícia. As células se renovam em 90 dias, 3 meses elas se renovam. Então, se você tem dores aí nas articulações, problemas nos ossos, se você fizer um tratamento para restaurar, para fortalecer aquilo que está faltando no seu corpo, o seu corpo vai reagir em 90 dias. Tá? E os leucócitos são as células principais que combatem doenças infecciosas, são as células de defesa do nosso organismo, os glóbulos brancos, eles se renovam a cada ano. Tá? Então, todo ano,
os nossos leucócitos se renovam para poder combater as doenças inflamatórias. Então, essa é uma boa notícia aqui que eu estou dando para você. Então, se você tiver uma doença inflamatória, se você tem dores reumáticas, fibromialgia, tá? Reumatismo, então esse processo inflamatório que você tem no seu corpo, daqui a um ano, né, os seus leucócitos podem estar mais resistentes, com mais condições de combater esse processo inflamatório se você cuidar da sua saúde. Então aí vai depender muito da sua alimentação, estilo de vida, né, boas horas de sono, né, os detalhes que eu mencionei aqui no primeiro vídeo, né. Então são novidades que eu queria passar para você aqui neste vídeo, né, para que você possa entender que tudo tem solução. Basta a gente fazer da maneira correta, Deus vai abençoando, Deus vai fazendo a parte dele, a gente faz a nossa parte, porque o milagre acontece se Deus ele faz a parte dele, com certeza Deus nunca decepciona a gente, agora a gente tem que fazer a nossa parte. Então a união do esforço humano com o poder divino e a gente consegue o quê? Melhorar a nossa saúde. Queridos, eu já vi pessoas com casos gravíssimos aí, até casos graves de câncer, que foram curadas, pessoas desenganadas pela medicina e foram curadas. Por quê? Porque Deus abençoou e essas pessoas fizeram a parte delas, mudaram a alimentação, cuidaram do seu estilo de vida e as coisas se renovam. Maravilha, né? Eu quero passar alguma coisa para vocês agora sobre a questão aí do estresse. E também com respeito à nossa raiva, uma mágoa que você guarda no decorrer aí dos anos, né? Queridos, o estresse ele afeta muito a nossa saúde, o estresse descontrolado, porque o estresse ele faz parte da vida moderna. Quem trabalha numa empresa, um professor com seus alunos, né? Ou seja, quem mora numa cidade grande, a vida normalmente tem estresse. Só que o estresse, quando ele não é controlado, quando a gente não consegue controlar o nosso estresse, isso pode afetar grandemente a nossa saúde, produzindo muito o quê? Hormônio do cortisol. Eu quero passar aqui algumas informações para você entender essa questão aí do cortisol, né? O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas, né? Suprarrenais, tá? Que estão ali localizadas um pouco acima dos nossos rins, tá? E a função ali do cortisol é ajudar o nosso organismo nesse processo, né? Para controlar o estresse. Tá? E também reduzir as inflamações, ou seja, o cortisol ele é importante para a nossa saúde. Tá? Ele é importante para funcionar corretamente o nosso sistema imune. Tá, ok? Só que se não tiver controlado, se tiver cortisol a mais ou de menos, a gente fica doente. Então tem que estar controlado certinho. Por isso que daí a importância da gente não guardar raiva, não guardar rancor. Saber perdoar as pessoas. Tá? Eu quero entrar numa questão aqui do perdão e a questão de a gente não guardar raiva, isso é muito importante. Eu quero mencionar sobre uma doença que está muito relacionada a essa questão do perdão e a raiva e a mágoa. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que foi traída por alguém, foi traído por alguém. Tá? Então a traição produz uma mágoa terrível em nosso coração. Isso pode provocar doenças como depressão, fibromialgia, problemas cardíacos e até o câncer. Então, se você teve alguma mágoa no passado, você precisa urgentemente resolver essa questão. Se você não resolver, este mal está o quê? Minando a sua saúde e você não vai conseguir se curar se você não resolver essa questão da mágoa. Eu quero contar uma história aqui para vocês, uma história verídica que ocorreu com um doutor em psicologia aqui na América do Norte, nos Estados Unidos, né? Esse doutor em psicologia visitou uma senhora que estava desenganada dos médicos. Lá na América do Norte, essa senhora foi no hospital, os médicos fizeram todos os tipos de exames sofisticados que existem hoje no mundo, e a medicina constatou o seguinte: olha, esta senhora está morrendo, mas nós não sabemos qual é o seu problema, não tem diagnóstico, ela está morrendo, mas não se sabe o seu problema. E esse médico foi visitar essa senhora, já bem magrinha, não se alimentava direito, não conseguia se alimentar, estava já se definhando à beira da morte. E ao ele conversar com essa senhora, ele descobriu que ela não vivia bem com a sua mãe. Elas tinham brigado no passado, há muitos anos atrás, e essa mágoa foi remoendo no seu organismo, e ela ficou doente, e não havia remédio, não havia solução para o seu problema. E esse doutor em psicologia disse para ela o seguinte: olha, vai e faça as pazes com a sua mãe.
você tem que renovar o seu relacionamento com a sua mãe. E ela fez isso. E o seu corpo começou a reagir naturalmente, sem tomar medicamentos, e ela começou a se alimentar melhor, começou a melhorar, e a sua saúde foi restaurada. Por quê? Porque ela aceitou perdoar a si mesmo e perdoar a sua mãe. Olha que coisa tremenda. Queridos e queridas amigas aqui e amigos que estão me ouvindo aqui neste vídeo, nós temos que aprender a perdoar as pessoas que estão ao nosso redor, perdoar a nós mesmos e perdoar a Deus. Isso mesmo. Olha, isso é muito importante para que você possa o quê? Aprender a combater a causa das suas enfermidades, das suas doenças. Nós temos que aprender a perdoar a nós mesmos, perdoar o nosso próximo e perdoar a Deus. Como é que funciona isso na prática? Quantas vezes a gente faz coisa errada? Eu, por exemplo, já fiz muita coisa errada. E a gente começa a ficar com aquele peso na consciência. Só que a gente tem que entender que nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós vamos continuar errando até o final da nossa vida, até chegar bem idoso, bem idosa, né? Nós falhamos porque nós somos imperfeitos. Nós cometemos erros a vida toda. E nós temos que aprender a perdoar a gente mesmo. Isso é um dom. Se você não tem esse dom, peça que Deus dá para você. Número 1, aprenda a perdoar você mesmo. Segundo, aprenda a perdoar as pessoas que estão ao seu redor. Porque constantemente nós temos dificuldades no nosso relacionamento. Muitas vezes no trabalho, um chefe mal-humorado, um companheiro de trabalho que não aceita as nossas opiniões, algum atrito, né, no ambiente de trabalho ou na escola. Relacionamento entre pessoas que você ama dentro da sua casa, ambiente familiar. Então aprenda a perdoar as pessoas que estão ao seu lado. Seja o cônjuge, pai, mãe, filhos, primos, tios, avós. Aprenda a perdoar as pessoas que estão convivendo com você na mesma casa. Os relacionamentos ácidos, relacionamentos que provocam mágoa, ódio no coração, produzem doenças terríveis. Principalmente doenças que estão relacionadas com o nosso sistema nervoso, como depressão, fibromialgia, síndrome do pânico e muitas dores que possam surgir devido ao excesso muito cortisol do nosso organismo, muita adrenalina. Isso pode provocar o quê? Um processo inflamatório. Muitas vezes você vai ao médico, o médico pede um monte de exames, o médico não constata nenhum tipo de doença crônica, mas você está com muita dor. Só você está sentindo essa dor. Às vezes nem o médico entende, mas muitas vezes está relacionado com algo emocional. Tem que aprender a perdoar a você, o seu próximo e também perdoar a Deus. Mas Joel, mas por que eu tenho que aprender a perdoar a Deus? Deixa eu explicar aqui para você. Isso é muito importante. Todas as tragédias que ocorrem na nossa vida, nós temos a tendência de culpar quem? Culpar a Deus. Porque Deus permitiu, porque Deus deixou que isso acontecesse, porque foi um castigo de Deus. Queridos, queridas, nós temos que aprender a perdoar a Deus. Nós estamos no mundo de pecado, no mundo difícil. Nesse mundo tem sofrimento, doença, morte, as dores são terríveis, né? Os sofrimentos que a gente passa no nosso dia a dia, muitas vezes tem afetado o nosso sistema nervoso, né? E tem provocado doenças terríveis. Então nós temos que aprender também a perdoar a Deus. Deus não é o causador do sofrimento, Ele permite para nos trazer algumas lições. Ele muitas vezes permite porque lá na frente a gente vai entender um pouco mais por que Deus permitiu tais tragédias ou algumas doenças em nossa vida. Um dia nós vamos entender. Possivelmente nesse momento talvez eu não entenda algum sofrimento que eu esteja passando, talvez você neste momento que está aqui me ouvindo não esteja entendendo por que você está sofrendo tanto com essas dores, com essa doença terrível. Mas um dia você vai entender por que você está passando por essa fase de dificuldade, de doença, de dor. Quando você se livrar desse problema, e um dia Deus vai dizer para você, olha, você passou por isso, por causa disso, para que nós temos que aprender com as lutas e dificuldades da vida. A nossa vida é um aprendizado. A nossa vida presente é um preparo para a eternidade. Deus está preparando o lar eterno para todos nós. A vida eterna para todos nós. Só que a nossa vida é um preparo. Para Deus, Ele quer nos provar. Ele quer ver se a gente tem condição de realmente morar num lugar onde não haverá mais tristeza, mais mágoa, mais pranto e mais dor. Tá? Então nós temos que entender as questões também
espirituais. Eu, por exemplo, faço um trabalho holístico. Eu cuido das pessoas na parte física, mental, social e espiritual. Por quê? Porque segundo a Organização Mundial da Saúde, para a gente ter saúde plena, eu tenho que cuidar dessas 4 áreas. É como sentar numa cadeira de 4 perninhas. Se você sentar numa cadeira de 3 pernas ou 2 pernas, você vai cair, você não vai conseguir ter uma vida equilibrada. Então, para que você tenha saúde plena, tem que cuidar dessas 4 áreas, da maneira equilibrada, a parte física, mental, social e espiritual. Por isso que as doenças surgem. Por quê? Porque normalmente a vida da maioria das pessoas são desequilibradas. Muitas vezes a pessoa só cuida da saúde física, só se preocupa com o corpo, frequenta as academias, cuida da alimentação, mas esquece da saúde mental, esquece da saúde espiritual, esquece dos relacionamentos. Então é uma pessoa desequilibrada. Ela vai cuidar bem do corpo, vai ficar toda musculosa, toda sarada, mas é uma pessoa desequilibrada, uma pessoa doente. Outra questão também importante, muitas pessoas só pensam na questão espiritual. Tem uma crença religiosa, vai na igreja ou vai em algum local religioso, né? Acha que a parte espiritual é só isso, só que não é só isso, né? Nós temos que cuidar do nosso corpo, cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa mente, dos nossos relacionamentos. Não é só a parte espiritual. Claro, a parte espiritual é a mais importante, só que não é só isto. Então, a nossa vida tem que ser equilibrada nessas 4 áreas. Há pessoas também que só cuidam da parte mental, estuda muito, são intelectuais, mas deixam de cuidar da parte física, são raquíticos, não têm musculatura, são pessoas doentes, porque só quer saber de ler e estudar, só quer cuidar da parte da sua mente, estudar, adquirir uma boa profissão, estudar bastante, tem que passar no vestibular, tem que passar na faculdade, tem que passar no concurso público, então só dedica nos estudos, só na parte mental, esquece da parte física e também da parte emocional e da parte espiritual. Entendeu como é que funciona a nossa vida? Então é um pouco de cada coisa. Isso é uma vida equilibrada e assim Deus vai manter a nossa saúde em dia e a gente vai colher saúde, disposição e a gente vai ter a alegria de viver. Outra coisa importante que eu quero mencionar para você, com respeito à questão do cortisol e da adrenalina, quando isso está exagerado no nosso corpo, né, você pode ter problemas sérios, pode ter até dores na musculatura. É isso mesmo. Muito cortisol e muita adrenalina, você fica com dores na musculatura, né? Então você fica com os músculos doloridos pelo fato de você estar passando por muito estresse, muita decepção, muita angústia. A musculatura fica dolorida. Talvez seja esse o seu caso, né? Dores de cabeça e enxaqueca. Tem gente que está com dor de cabeça direto devido ao estresse, devido a algum rancor, alguma mágoa. Tá? Muito cortisol, muita adrenalina provoca também o quê? Dores de cabeça. Outras pessoas também, quando o cortisol está descontrolado, a adrenalina também, pode o quê? Aumentar o peso. A pessoa pode o quê? Desenvolver aí a obesidade. Não sei se é o seu caso, né? Mas quando isso ocorre, quando a pessoa começa a ficar obesa, aí começa a multiplicar os problemas. Olha que coisa terrível. A pessoa obesa começa a desenvolver o quê? Dores de coluna, problema na coluna, porque nosso corpo ele foi programado, né? Com peso ideal. Nós temos que ter o peso ideal, tá? Então, se você está acima do peso, você vai começar a ter problema, porque o aumento de peso já é um processo inflamatório. Então, você pode ter problemas de dores de coluna, problema nos ossos, nas articulações, artrite, artrose, porque o seu corpo não está suportando o peso que você está tendo nesse momento. Então, pode ver que, olha, toda essa questão do cortisol, dos hormônios do estresse, né, pode gerar uma série de problemas. Um deles é a obesidade, que começa a surgir outras doenças através da obesidade. Aí vem problema cardíaco, vem diabetes, né, e assim por diante, tá? Outra coisa importante que eu quero passar para você, sobre essa questão aí do cortisol, do mau humor, né? Que muitas vezes a gente passa, raiva a gente passa algumas vezes, né? Mas você não pode guardar rancor, tá? Quando você guarda a raiva de alguém, você está o quê? Colocando veneno no seu organismo e a pessoa que você está com raiva, ela nem sabe o que está passando, você está tendo raiva com ela, né? Então ela não está sofrendo nada, mas você o quê? Está pagando o preço por ter guardado esta mágoa e este rancor, tá? Agora é importante, sabe o quê? O perdão. Sabe o que o perdão produz?
ele faz você controlar o estresse, vai liberar o quê? Serotonina, dopamina, são hormônios do bem-estar, hormônios da alegria, do humor. E isso começa o quê? A aliviar as dores. Olha que coisa tremenda. Então, se você aprender a perdoar, aprender a ter a alegria de viver, mesmo diante das lutas e dificuldades, ter o quê? Paz mental, ter boas noites de sono, o nosso corpo começa a produzir o quê? Os hormônios do bem-estar. Serotonina, dopamina, são neurotransmissores do bom humor. E vai o quê? Aliviar as nossas dores, vai curar as nossas doenças. Olha a coisa tremenda que Deus coloca no nosso organismo. Né? Queridos, tudo é feito pela supervisão de Deus. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Porque saúde ela é resultado dos nossos hábitos saudáveis, resultado do nosso estilo de vida natural. Então, se você está passando aí por lutas e dificuldades, então tenha isso em mente, que a sua vida pode melhorar, tá? Então, queridos, outra questão também importante com respeito ao cortisol e os hormônios do estresse, pode também afetar o nosso sono. Então, se você está com uma vida estressada e não está conseguindo controlar seu estresse, muito cortisol na sua vida, muita adrenalina, você não consegue dormir e ter horas boas de descanso. E aí o seu corpo não consegue produzir o quê? A melatonina, que são hormônios do bem-estar, que é produzido à noite, nas primeiras horas da noite. E se você não tem uma noite, um sono reparador, o seu corpo não consegue se refazer e você levanta no dia seguinte já cansado, estressado, com dor de cabeça, com indisposição. Tem gente que já levanta cansado ou cansada, né? Logo de manhã. E aí não tem disposição, não consegue trabalhar direito, não consegue produzir no ambiente de trabalho, tá? E fica difícil o relacionamento com pessoas estressadas. Então é muito importante você entender essa questão, né? E que o controle das nossas emoções também pode afetar o nosso sono. Nós precisamos de boas horas de sono. Com respeito ao sono, eu quero mencionar algo aqui muito interessante, talvez você esteja passando por isso, né? Como funciona o sono reparador? Nós temos que fazer uma preparação para ter um sono reparador. Ou seja, não ficar muito no celular antes de dormir, não ficar muito tempo na TV antes de dormir, porque essa luz, né, essa luz azul, né, do celular, da TV, ou essa luz, né, onde você mora, né, pode afetar aí o seu sono nas primeiras horas da noite. Então, você tem que fazer um preparo antes de dormir. Desligar os aparelhos elétricos durante alguns minutos, para que o seu corpo possa se preparar para as horas de sono. Outra coisa importante, no ambiente que você está dormindo, no seu quarto, tem que estar o quê? Escuro, totalmente escuro. Não pode ter nenhuma luz, nada. Nem uma luzinha do celular, nem uma luzinha ali do rádio, né, do despertador, nada. Uma completa escuridão, para que através dos seus olhos, o seu corpo entenda que está o quê? Na hora de relaxar, na hora de produzir o quê? A melatonina, hormônios essenciais para o nosso bem-estar, para repor as nossas energias, para renovar as nossas forças, para a gente combater aí o estresse e ter mais qualidade de vida, ok? Outra coisa também importante, não jantar tarde, não comer tarde da noite. Então o ideal é 6, 7 horas da tarde, ou melhor, da noite, né? Até 7h30 da noite mais ou menos você pode jantar, e aí vai dar tempo do seu estômago fazer todo o processo digestivo. Quando você for dormir depois das 9h30, 10 horas, já terminou o processo digestivo, aí você tem condição de descansar. Porque você não pode dormir com o seu estômago trabalhando, porque aí você não vai descansar. Por isso que muitas vezes você levanta com dor de cabeça, com a boca amarga, porque o seu corpo trabalhou a noite toda para fazer aquela digestão, né? Comeu muito à noite, né? Jantou, foi no churrasco, foi numa festa, né? E aí comeu muito à noite e vai ficar sobrecarregado o seu estômago e vai demorar muito o processo digestivo e você não vai conseguir ter um sono reparador. Então esses detalhes, queridos, são muito importantes para você combater as doenças crônicas. São coisas simples, mas o sono é um recurso que Deus deixou na natureza
para o nosso organismo se refazer e combater as dores e as doenças crônicas, ok? São coisas simples que a gente tem que praticar, tá? Outra coisa também que eu quero passar para você é o seguinte: quando a gente tem uma doença crônica, o que é uma doença crônica? É uma doença que você está com ela há mais de 6 meses, já é uma doença crônica. E no Brasil e no mundo, as doenças crônicas já se tornaram uma epidemia. Já é uma epidemia a nível mundial. Tá? Então, as doenças crônicas, elas matam muito, né? Provocam um gasto terrível aí no orçamento das famílias, também para o governo, os atendimentos aí nos hospitais com doenças crônicas são muito grandes. Então, a doença crônica, ela já é uma epidemia. Por quê? Porque na medicina, o médico diz para a pessoa que não tem cura, então a pessoa fica tomando remédio, tratando a doença a vida toda, sem ter resultado. Então o custo disso é muito alto. Pensa bem quanto dinheiro você já não gastou e aí em remédios, medicamentos, em consultas caras, em exames sofisticados. Quanto dinheiro você já não gastou? Queridos, no terceiro vídeo, tá? No próximo vídeo eu vou passar para você várias dicas como é que você pode economizar, se livrando desses gastos com medicamentos, se livrando aí de corticoides, de antibióticos fortes. Você sabe que o antibiótico acaba com a sua proteção aí da sua flora intestinal, porque nós temos mais bactérias no nosso intestino do que número de células no nosso corpo. Então, equilíbrio, para a gente ter uma saúde equilibrada, nós temos que ter boas bactérias no nosso intestino, tá? Mais bactérias boas e bem menos bactérias ruins, mas tem que ter esse equilíbrio nessa flora intestinal, que é um segundo cérebro, né? O nosso intestino é um segundo cérebro, né? Então, se você toma muito medicamento, muito antibiótico, você acaba com a sua flora intestinal. E aí vem os transtornos, vem as doenças inflamatórias, enfim, começa a aumentar aí as doenças. Então, você trata uma doença com antibiótico, daqui a pouco surgem outras doenças e assim por diante. Daqui a pouco você está tomando dezenas de medicamentos. Então, queridos, a média do brasileiro é de tomar 6 comprimidos por dia. É a média. Uns mais, outros menos. Eu conheço pessoas que tomam 15 comprimidos por dia. Olha que coisa terrível. 15 comprimidos por dia para conseguir se livrar das dores e conseguir sobreviver. Queridos, e os remédios, eles não curam, eles vão amenizando aí os sintomas das doenças. Por isso que é importante conhecer os recursos que Deus deixou à nossa disposição, usar com sabedoria para combater as doenças naturalmente. Querido, já faz alguns anos, amigos, que eu descobri alguns nutrientes orgânicos que ajudam a tratar as dores naturalmente, sem efeito colateral. Olha que maravilha! No terceiro vídeo eu vou falar mais sobre esses nutrientes, que hoje eu estou trabalhando, usando esses nutrientes com os meus clientes, com as pessoas que eu cuido, né? E que eu tenho trabalhado. São nutrientes que fortalecem as defesas do organismo, tira as dores, porque vai o que? Direto na mitocôndria da célula. Vai onde precisa dar energia para que a célula possa vencer, sobreviver e combater as inflamações que vêm no nosso organismo. Eu quero falar alguma coisa para você entender por que é importante fortalecer as defesas do organismo. Melhorar a sua imunidade. Por que é importante? Funciona o seguinte: vamos supor que as nossas células sejam como se fossem soldados numa guerra. Então, o soldado numa guerra, o que ele precisa? Ele precisa estar bem alimentado. O soldado numa guerra, ele tem que estar em boas condições, tem que estar treinado. O bom soldado numa guerra, ele tem que saber usar os equipamentos para poder combater os inimigos, tem que saber atirar, usar o equipamento que ele tem. Então, o soldado, para ele ter sucesso, conseguir sobreviver num campo de batalha, ele tem que ter tudo aquilo que é necessário, cuidar do seu corpo, da sua saúde, ter habilidade em usar as armas, né? E assim ele vai conseguir vencer os seus inimigos. Nosso corpo, queridos, é a mesma coisa. As nossas células precisam de água, precisam de energia, precisam de gordura, carboidratos, né? No caso, que vai dar energia, né? Precisam de sais minerais, vitaminas. Então, as nossas células, elas se alimentam daquilo que nós ingerimos. Então, se a gente come coisas boas, as nossas células vão receber coisas boas através daquilo que tem no sangue. Então, sangue bom
Se você se alimenta de coisas boas, vai ter um sangue bom. E o sangue bom vai alimentar bem as nossas células. E já faz alguns anos eu descobri alguns nutrientes orgânicos que não tem processo digestivo, então ele vai direto na célula, na mitocôndria da célula. E a pessoa consegue se livrar das dores, né? Consegue tratar as doenças crônicas sem tomar medicamentos. Aí depois eu vou passar no terceiro vídeo vários testemunhos, vários depoimentos de pessoas que estão usando esses nutrientes, estão sendo acompanhadas, né? Evidentemente com profissionais, né? Com resultados extraordinários. E sabe qual o segredo, queridos, da cura das doenças? É você cuidar do corpo, cuidar das pessoas, não cuidar das doenças. Porque hoje, infelizmente, a grande maioria, não são todos, mas a grande maioria dos médicos cuidam tão bem das doenças que as doenças não desaparecem. Nós temos que cuidar das pessoas. Nós temos que cuidar do corpo das pessoas, cuidar da saúde das pessoas. E assim as doenças vão desaparecer. Por isso que meu trabalho como terapeuta é cuidar das pessoas. Porque quando a gente cuida das pessoas, as doenças desaparecem. É simples. Como aquela historinha que eu contei, né? Quando a gente está com o telhado quebrado, não adianta colocar uma bacia, né, para não molhar o piso, né? O segredo é consertar o telhado. O nosso corpo é a mesma coisa. Tem que tratar o quê? A raiz do problema. Tem que ir na raiz, onde está provocando a doença. E assim a gente consegue resolver. No terceiro vídeo também, queridos, eu vou passar alguma coisa sobre desintoxicação. A grande maioria das pessoas precisa passar por uma faxina no seu corpo, uma desintoxicação orgânica, para eliminar os venenos dos medicamentos, as toxinas que estão impregnadas em seu organismo, que está te dificultando a resolver o seu problema. Muitas vezes você faz um tratamento e às vezes não tem resultado, por quê? Porque o seu corpo está carregado de toxinas. A mesma coisa um pedreiro, quando ele vai pintar uma casa, ele vai fazer uma reforma numa casa, primeiro ele faz uma limpeza, né? Tira tudo aquilo de entulho, de sujeira, né? Para ele começar a trabalhar. No nosso corpo, quer dizer, é a mesma coisa, a gente tem que fazer uma faxina, uma limpeza no nosso organismo, eliminar aquilo que está atrapalhando o tratamento, está dificultando o tratamento, a gente faz aquela limpeza, aquela desintoxicação, e depois a gente começa o quê? Tratar o problema da maneira correta. E aí o corpo começa o quê? Corresponder ao trato. Nosso organismo ele começa a reagir, porque a gente já fez uma limpeza, já fez uma desintoxicação, e ele começa a reagir. Olha que maravilha. Então, amigos e amigas, tudo tem solução. Então, meu trabalho aqui como terapeuta é trazer esperança para você. É trazer novidades para você. É fazer você mudar o seu estilo de vida, começar o quê? Praticar algo novo, aquilo que você ainda não praticou, porque com certeza você vai ter resultados. Outra coisa importante que eu quero passar para você, queridos, hoje a cura das doenças não ocorre por acaso, não é de um dia para o outro, tá? Então, tem pessoas que estão sofrendo uma doença já há 20, 30 anos. Não vai ser em um dia que a doença vai desaparecer. Às vezes demora dias ou meses para a doença desaparecer, para a pessoa melhorar. E eu, por exemplo, tenho cuidado de algumas pessoas que no primeiro dia ela começa já a ter uma melhora, no primeiro dia. A dor já diminuiu 20%, 30%. Passa uma semana, a dor já diminuiu já 50%. Passa aí um mês, a dor já diminui aí 70%. Então, seu corpo ele vai reagindo. Ele vai reagindo, só que não é da noite para o dia, né? Por quê? Porque a gente, às vezes, destruiu o nosso corpo no decorrer de anos e anos. Então, o corpo precisa se refazer, precisa de um tempo para se refazer. As células, elas morrem e surgem outras novas. Estas novas células vão combater as doenças da maneira mais correta, porque você começou a cuidar da saúde. Porque você até agora não tinha cuidado da maneira correta, e agora você começou a cuidar, então as células elas vão reagir, porque agora o seu corpo está o quê? Recebendo nutrientes da maneira correta, você está dormindo bem, você já resolveu essa questão do perdão, a sua mente está tranquila, né? Você deita e tem um sono reparador, agora o seu corpo vai começar a reagir. E aí você vai começar a ter o quê? Resultado aí, se livrar aí das dores e do seu problema. Então, queridos, todo problema tem solução. Enquanto a vida, enquanto a gente tem condição, a gente tem que ter esperança e tem condição de melhorar. Tá bom? Independente da sua idade. Pessoas idosas aí com problema crônico e melhora. Basta praticar aquilo que é correto. Claro que é fazendo a nossa parte, o Deus vai abençoar. A gente ora também, né?
para que Deus nos dê força, nos dê condições, para que Ele faça um milagre na nossa vida, e aí o resultado aparece. A gente tem que ter fé, tem que ter confiança e fazer a nossa parte. É simples, tá? E esperar que as coisas vão acontecer, ok? E eu quero também fazer um convite que você que está ouvindo aqui este vídeo, passe o link para o seu amigo, para algum parente que você sabe que está sofrendo aí por doenças terríveis, né? Passe esse link, que vai ser bom para ele também. E no final eu vou ver como é que está a minha agenda para mim conseguir atender você da maneira correta, né? Porque cada caso é um caso diferente, eu não posso dar uma informação igual para todas as pessoas, tá? Porque cada tratamento ou cada orientação tem que ser individualizada. Eu não posso passar aqui algo para você que está aqui me ouvindo. Se você tem uma doença X, o outro tem uma doença Y, já pensou se eu passo algum tipo de informação que não seja importante ou que seja contrário, né, do organismo daquela pessoa? Então o ideal realmente é tratar a pessoa da maneira individualizada, ok? E assim o nosso corpo começa a reagir naturalmente. Então eu te aguardo, tá, no próximo vídeo, que eu vou passar tudo aquilo que é necessário para que você possa restaurar a sua saúde e ter uma vida melhor. Pense quantas alegrias você vai ter. Vou poder fazer atividade física, vou poder passear com os meus filhos, vou poder viajar, vou poder brincar, né, com os meus filhos, né, porque dores, né, com dor ninguém consegue fazer nada, né? Com dor a gente não tem qualidade de vida. Queridos, Deus quer que a gente tenha saúde, alegria. Deus quer que a gente viva longos anos de vida e com saúde. Agora, viver constantemente doente, Deus não quer isso para a gente. Deus quer a sua alegria, a sua saúde e a sua salvação. Que Deus abençoe você neste dia e aguardamos você no próximo vídeo. Até mais!